Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui de álgebra linear. Então, vamos lá dar uma olhada. Nós temos aqui o seguinte, olha só. Seja T de V e W, uma transformação linear, onde a dimensão de V é igual à dimensão de W. Prove que T é injetora se e somente se T é sobrejetora. Então, nós vamos fazer esse exercício. Eu peço para você pausar o vídeo aula para tentar fazer e depois comparar a sua resolução com a minha. Aproveita que você já pausou, deixa o seu curtir e não esquece também de inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. No momento que eu estou gravando essa videoaula, estamos a 100 mil inscritos. Então, vamos aqui, ó. Vamos supor que você já tentou e agora nós vamos resolver aqui. Nós temos aqui o que, né? Nós temos que T é uma transformação linear, onde você já sabe que a dimensão de V é igual à dimensão de W. Ou seja, o número de elementos da base de V é igual ao número de elementos da base de W, né? Já que dimensão significa justamente isso, né? É para você provar que T é injetora se e somente se T é sobrejetora. Então aqui nós temos duas situações, olha só. Nós vamos ter um exercício aqui que a gente chama de um exercício de ida e volta, porque tem esse se e somente se aqui. É como se fosse da seguinte maneira, ó. Você tem T de V em W, você tem que a dimensão de V é igual à dimensão, ficou feio, igual à dimensão de W. E aí no caso, o que você pode ter? Você vai ter o seguinte, ó, T é injetora, certo? Você pode ter essa situação aqui. E aí você vai ter agora sim, ó, se e somente se, então vai ter uma seta, digamos assim, apontando para os dois lados, ó. Aí você vai ter que, de novo, T de V em W, transformação linear, dimensão de V igual a dimensão de W, só que agora T é sobrejetora, certo? Então, você vai ter que resolver dois exercícios aqui, na verdade. Tem a ida e a volta. A ida é quando você olha aqui no sentido da esquerda para a direita, tá? Então você vai ter essa parte como hipótese, ou seja, o que você tem como dado, e essa parte como tese, tá? Na ida, beleza? Então, ó, isso aqui vai ser na ida a sua tese, isso aqui vai ser a sua hipótese. Então vamos lá, olha só. Eu sei que dimensão de V é igual a dimensão de W, que T é injetora. Bom, então vamos fazer aqui esse exercício, né? Essa aqui é a ida. Vamos lá. T ser injetora, T é injetora, significa o seguinte, né? Que o núcleo dessa transformação linear, ele é composto apenas pelo elemento neutro daquele espaço vetorial que é o domínio, certo? Então aqui é o elemento neutro, né? O 0 barra do V, tá? Do espaço vetorial V, certo? E o núcleo dessa transformação tendo apenas o 0 barra V, né? O 0 barra de V como sendo um elemento desse núcleo, isso significa que a dimensão desse núcleo da T ele é igual a 0. Aqui é 0, número real 0 mesmo, tá? Basicamente você está falando que o número de elementos da base de núcleo de T é 0, né? Convenção aqui, beleza, o número 0, tá? Aqui é o número real 0, ó, nessa parte. Não confundir com o 0 barra V, com o elemento neutro da operação de soma do domínio de V. Do domínio que é V, né? Ok. Nós já vimos antes um teorema bem importante aqui na álgebra linear, que diz pra gente o seguinte, que é o teorema do núcleo da imagem. Que a dimensão do seu domínio, né, no caso aqui é V, dimensão de V, é igual a dimensão do núcleo da sua transformação mais a dimensão da imagem da sua transformação. Isso é o teorema do núcleo da imagem, que nós já provamos anteriormente. Bom, beleza. Eu sei que a dimensão do núcleo de T é 0. Então isso aqui vai ficar dimensão de V igual a... essa parte aqui vai ser 0. Isso aqui vai dar 0. Então vai dar somente dimensão de V igual a dimensão da imagem da T, beleza? Bom, mas por hipótese, né, nessa ida, além de eu ter que ter a injetora, e eu usei esse fato aqui, eu também tenho que a dimensão de V é igual a dimensão de W, ou seja, a dimensão do seu domínio é igual à dimensão do seu contradomínio. Então isso significa o seguinte, ó, que aqui no lugar de dimensão de V você pode substituir por dimensão de W, tá?
Isso aqui vem da hipótese, que essas duas coisas são iguais. Então você vai ter que a dimensão de W é igual à dimensão da imagem da T. Bom, mas espera lá. A imagem da T, ó, vamos fazer um diagrama aqui que é sempre interessante a gente fazer o diagrama. Eu tenho um espaço vetorial V, eu tenho um espaço vetorial W, e eu tenho uma transformação linear indo de T, uma transformação linear T indo de V em W. V é o domínio, W é o contradomínio. A gente já sabe que imagem, ele é um subconjunto de W, né? Então esse carinha aqui, que é a imagem da transformação, ele é um subconjunto de W. Tá? E ele também é um subespaço vetorial, que a gente já provou isso no nosso passado também. Bom, para a dimensão desse subconjunto, digamos assim, que é a imagem T, ser igual à dimensão de W, então isso só vai acontecer quando o próprio conjunto W for igual ao próprio conjunto imagem de T. Tá? Já que a imagem de T é um subespaço vetorial que está contido em W. Então, para que eles dois tenham a mesma dimensão, só se eles forem iguais. Tá? Porque lembra o seguinte... Vamos imaginar aqui uma base para a nossa imagem de T, certo? Se ela é base, ela gera. Então, ela geraria todos os elementos da sua imagem de T. Ou seja, você vai ter o seguinte, né? Se V1, V2, reticências até Vn, se isso aqui tudo fosse uma base para a nossa imagem de T, então ela geraria, né, a nossa imagem de T. Beleza. Tá. Mas, se você tem esse conjunto formado por esses n vetores gerando a sua imagem de T, e se você imagina que a dimensão da sua imagem, né, teria que ser igual à dimensão do seu W, né, que é o caso aqui, então significa o seguinte, que qualquer conjunto de vetores Li desse W, que tenha a quantidade n de elementos, né, lembra que a dimensão de W está sendo igual à dimensão da imagem de T, né? Então, se a dimensão aqui do seu imagem de T está sendo n, ó, a dimensão, deixa eu voltar, a dimensão da sua imagem da sua T está sendo n, então significa o seguinte, né? Que você tem n vetores Li dentro do conjunto W, então esse n conjunto de vetores Li, ele vai formar uma base para W, porque ele vai também ser um gerador para W, tá certo? Então aí, se ele gera e ele é Li, a quantidade de elementos desse conjunto vai ser também a dimensão do nosso W, a definição, tá? Então, não tem como você ter um subconjunto de W como um subespaço, tendo a mesma dimensão de W, sem que eles sejam iguais, tá bom? Então, por isso que a gente usou ali essa parte aqui, e aqui está a ideia. Ok, então, se eu provei que o W é igual a... Opa, caramba! Vamos voltar. Se eu provei que a imagem da nossa T é igual a W, isso aqui é justamente a definição para você ter uma função sobrejetora, uma transformação linear sobrejetora, quando a sua imagem é igual ao seu contradomínio. Vamos lembrar aqui, ó, que W é o contradomínio. Então, disso daqui você vai ter que T é sobrejetora. Opa, T é sobrejetora. Beleza. Então a gente já tem aqui a ida. Vamos agora para a volta, tá? Como é que vai ser a volta? Então nós vamos ter agora da direita para a esquerda, né? Que a gente vai chamar da volta. E aí nesse caso, olha só, como é que é? Bom, agora o que nós temos é esse lado de cá, ó. Nós temos isso como hipótese, que você já vai ter como dado, isso aqui. E isso é a tese, isso é o que você quer provar. Bom, então você tem que ter uma transformação linear de V em W, você tem que a dimensão de V é igual à dimensão de W, e você tem que ter a sobrejetora, você já tem isso. Aí você tem que chegar na conclusão que a dimensão de V é igual à dimensão de W. Desculpa, isso você já sabe aqui, né? Você tem que chegar na conclusão que tem injetora. Então vamos lá, vamos fazer isso. Bom, então olha só. Nós temos lá do início, né, que T lá é sobrejetora. Sobrejetora. Bom, T sendo sobrejetora significa que a imagem da sua transformação é igual ao contradomínio dela, que no caso é W. E isso vai me dizer que a dimensão da sua imagem, da sua T, é igual à dimensão do seu W, certo? Dimensão de W.
Beleza. Então já cheguei que a dimensão da imagem T é igual à dimensão do W, certo? E aí o que vai acontecer? Olha só, de novo a gente vai usar o teorema do núcleo da imagem, que me diz o seguinte: a dimensão do domínio, que no caso é V, é igual à dimensão do núcleo da transformação, no caso aqui ó, o núcleo de T, mais a dimensão da imagem da transformação. Isso é o que nos diz o teorema do núcleo da imagem. Bom, eu tenho que, já que T é substitutor, cheguei à conclusão que a dimensão da imagem T é igual à dimensão de W. Então essa parte aqui, ó, vamos substituir. Então a dimensão de V é igual à dimensão do núcleo da T, mais, aqui eu vou substituir por a dimensão de W, certo? Que é a dimensão do contra-domínio. Bom, mas nós vamos ter aqui na volta também, como hipótese, olha só, que a dimensão de V é igual à dimensão de W. Então, a dimensão de V é igual à dimensão de W. Então, onde você tem dimensão de W, você pode substituir por dimensão de V. Então, você vai ter dimensão, ou onde tem dimensão de V, você pode substituir por dimensão de W. Tanto faz. Então, vai ficar a dimensão de W igual à dimensão do núcleo da sua T, mais a dimensão do seu W aqui. E no caso, você tem dimensão do W desse lado, né? Dimensão de W desse lado aqui da equação, você vai acabar simplificando. E no final vai ficar o quê? Vai sobrar somente a dimensão do núcleo da T e vai ser igual a quanto? A zero, né? Então, a dimensão do núcleo da T é igual a zero. E quando é que isso aqui acontece? Quando que a dimensão do núcleo dá zero? Bom, a dimensão do núcleo dá zero justamente quando o seu núcleo ele é formado apenas pelo elemento neutro, no caso do domínio ali, né? Que é o 0 barra de V, certo? Bom, mas se o seu núcleo é formado apenas pelo 0 barra de V, então essa sua transformação ela é injetora. Isso é algo que a gente já sabe de aulas passadas. Então T é injetora, né? Ou seja, toda vez que uma transformação linear é injetora, o núcleo dela é formado apenas pelo 0 barra de V. E toda vez que você tiver uma transformação linear que você sabe que o núcleo é formado apenas pelo 0 barra do V, ou seja, o 0 barra do domínio, então você pode dizer que essa transformação é injetora. Então, já fizemos a volta, tá? Então partimos do fato de ser subjetora, usamos o fato que a dimensão de V é igual à dimensão de W e chegamos que a T é injetora, beleza? Então fizemos a ida e a volta, tá feito. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí na seção de comentários. E agora eu quero que você faça um exercício para você treinar. É importante isso. Não dá para você estudar matemática sem você praticar também. Então, vamos aqui, ó. O exercício que eu quero que você faça é esse aqui, ó. Deixa eu colocar para você. Tá aí. Na descrição do vídeo eu vou colocar uma sugestão. Se você tiver dúvida, coloca aí também perguntando na seção de comentários. E não esquece de deixar o seu curtir se você não deixou e de inscrever-se no canal se você não está inscrito, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de Álgebra Linear. Tchau!